Boa noite a todos. Boa noite. Tá, já tivemos melhor. Vamos tentar outra vez. Boa noite a todos. Boa noite. Agora de repente pensei que não tinham comido a sopa. Estava a ficar assustada. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. É com muita alegria que nos encontramos aqui hoje para mais uma palestra. Agradeço desde já a presença de todos, dos dois lados da vida. E a palestra de hoje é a continuação da palestra que eu dei há um mês. Não sei se todos estavam cá, mas vamos começar justamente por recapitular. O tema chama-se a loucura e a lucidez sobre a ótica espírita. E na palestra anterior começámos por abordar o quão difícil era encontrar na literatura, na codificação espírita, informação sobre as demências. E o que nós começámos justamente a ver é que a literatura, a codificação espírita está absolutamente repleta de informação, só que lhes dá outro nome. Então nós tivemos a ver um bocadinho o conceito da palavra loucura, e daí o tema da palestra. Falámos também sobre uns temas mais difíceis, que era a idiotia, ou o ser cretino, que à altura tinham um significado diferente do que tem hoje em dia. Portanto, quando nós nos debruçamos sobre o estudo das demências, temos que ter isto em mente. E a palestra anterior, o foco foi muito mais demonstrar no livro dos Espíritos o quanto se fala sobre o tema. Posto isto, foi uma palestra assim pela rama. Porque é um tema que precisamos ter alguma vontade, como, desculpem-me o termo, para escarafunchar e para ir até ao fundo. Então, nós falámos aqui um bocadinho sobre definições e falámos brevemente sobre a ligação do corpo e da alma e um bocadinho sobre o pensamento. Enquanto na palestra anterior sobre este tema o maior foco foi essencialmente o livro dos Espíritos, a palestra de hoje vai beber a um outro livro, também vai beber à codificação, tenham calma, mas vai beber a um outro livro de Bezerra de Menezes, que se chama A Loucura sob um Novo Prisma. É um livro pequenininho, e como eu digo muitas vezes, e se calhar vocês já estão cansados de ouvir, eu tenho sempre muito medo de livros pequenos, porque geralmente são os comprimidos mais pequenos, aqueles que têm efeitos mais fortes. E o livro é muito nesse sentido. É um livro pequenino, lê-se muito bem. O que é ler muito bem? Vamos cá definir o que é ler muito bem ao prisma de Catarina. Enquanto Emanuel é muito romântico, descreve muito os cenários, as roupas, Bezerra de Menezes é mais despachadão. Portanto, o livro é mais pão, queijo, está cá a despachar, e eu de certa forma gosto mais deste tipo de leitura, mas o conteúdo é sempre muito bom. Então, tendo em conta o livro A Loucura sob um Novo Prisma, o livro começa por fazer um estudo também introdutório, não tanto com base no livro dos Espíritos como eu fiz, e depois começar a desenvolver o que é isto da loucura e da lesão cerebral. Então ele divide em 3 tópicos. O primeiro é começar por definir que o pensamento é pura função da alma ou do espírito. O segundo ponto é que há uma coisa um bocadinho estranha, que é a loucura dá-se em larga escala sem lesão cerebral. Já vou falar sobre isto um bocadinho mais a fundo. E depois, quando a loucura se junta à ação
fluídica de espíritos inimigos sobre a nossa alma. Então, como já falámos aqui um bocadinho do ponto 1 desta ligação entre o corpo e o espírito e a alma, eu vou começar assim já a pé juntos a entrar no ponto 2. Como é que um órgão saudável não funciona corretamente? Estamos a falar que temos situações de loucura onde não há lesão cerebral. Um olho saudável tem boa visão. Se nós deixarmos de ver corretamente, é porque estamos doentes ou porque aconteceu um acidente. Contudo, o cérebro pode ter loucura sem ter uma lesão, ou no caso pode ter uma demência sem ter uma lesão. Está confuso? Deixem-me dar-vos um exemplo. Alguém aqui já ouviu falar da doença de Alzheimer? Sabem como é feito o diagnóstico da doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer tem exatamente todos os sintomas de outras demências, todos. Há demências com as suas particularidades. Mas a doença de Alzheimer tem os sintomas mais comuns entre as doenças, só que quando se vai fazer uma ressonância magnética o cérebro está impecável. As lesões vão se formando no cérebro de quem tem Alzheimer conforme a doença vai progredindo. Tanto que na autópsia, se alguém aqui já fez autópsia a uma pessoa com Alzheimer, aparecem pequenas lesões. Mas é a única forma, cortar, pelo menos até onde eu sei. Se houver aqui alguém mais bem informado, por favor, corrija-me. Mas até onde eu sei é assim. O que, por contraste, quem tem, por exemplo, uma demência frontotemporal, vai fazer um TAC, uma ressonância magnética, e a parte da frente do cérebro tem, efetivamente, uma lesão. Mas fica a pergunta. Então, como é que, de um ponto de vista, nós estamos habituados a sempre que um órgão, sempre que há uma maleita, é o órgão que está doente? Eu dei o exemplo do Alzheimer, há outras loucuras, vou dar-vos um exemplo também mais à frente, em que a doença está, mas o órgão não está doente. É uma exceção da medicina. Então, vamos aqui ver. Relembrando aqui um bocadinho da matéria dada. Peço desculpa pelos meus esquemas tão básicos, mas nós tínhamos visto aqui que há aqui uma ligação entre o corpo e o espírito. O pensamento vem sempre do espírito para o corpo e o cérebro é o órgão receptor do pensamento, e depois temos as nossas ações que se refletem no espírito. Não precisamos ir a coisas muito simples. Esta semana, a tirar um tabuleiro do forno, queimei um dedo. Coisa mais banal do dia a dia. Se eu desencarnar agora, a queimadura vai comigo. Eu apresento-me aqui desencarnada e tenho uma queimadura, é minúscula. Calma, uma queimadura minúscula. Mas a queimadura vai comigo, portanto, há aqui um intercâmbio entre um e outro. Então, não é o cérebro que produz o pensamento está do lado do espírito. Então, o cérebro é só um instrumento, não é o agente de pensamento. Então, se o cérebro está bem e se o pensamento vem do espírito, o que é que acontece aqui pelo caminho? Porque se há uma lesão no cérebro, eu falei das demências, mas posso falar também dos AVCs, de um acidente, há alguns casos famosos de balas que atravessaram, enfim. Se há aqui um dano, obviamente a máquina não consegue receber perfeitamente a mensagem.
Estamos de acordo. Se o meu telefone estiver avariado, por muito bom que esteja o vosso telefone, vocês não conseguem falar comigo. Agora, o que é que acontece aqui quando o pensamento está no espírito, ok, mas a máquina receptora também está bem? Então, vamos ficar aqui com esta ideia e vamos fazer um pequenino parênteses. Eu ainda estou no livro A Loucura sob um Novo Prisma. Vimos até aqui que há uma relação direta entre o espírito e o corpo. No livro A Loucura sob um Novo Prisma, o autor faz um parêntese para falar da relação do espírito com a criação. Eu fiquei um bocadinho surpreendida. Então estamos a falar sobre loucura e agora vai falar sobre a criação dos mundos. Mas faz sentido, se vocês virem comigo. Deus cria mundos. Vários. Alguns às vezes estão aí a olho nu, nós até os confundimos com as estrelas. Mas às vezes conseguimos ver um Júpiter, conseguimos ver Marte, conseguimos ver assim uns planetas. As moradas na casa do Pai não faltam. Deus cria também espíritos. Todos em estado de inocência, sem consciência do bem e do mal, faculdade que se vai desenvolvendo à medida que vamos usando do nosso livre-arbítrio. Eu aqui estava com fome, comi letras a livre-arbítrio. E o autor continua que os espíritos criados, em igualdade de condições intelectuais e morais, trazem consigo latentes todas as faculdades de que necessitarão para transformar a sua ignorância nativa em alta sabedoria. Então, exclui-se já aqui, e também relembrando um bocadinho a palestra anterior, que há espíritos que sejam criados menos beneficiados que outros. É um tolinho. Tadinho, Deus não lhe deu mais. Já estou a perder grampos. Mas não é verdade. O que o autor nos veio relembrar é que todos nós somos criados em igualdades de circunstância. Depende do uso que nós vamos fazer do nosso livre-arbítrio para desenvolver as nossas faculdades intelectuais. E ele chama a atenção que cada um segundo as suas obras. Isto parece que eu vou dar uma volta grande, mas o autor sabia o que estava a fazer. Cada um segundo as suas obras. O progresso intelectual será tão mais rápido quanto melhor for o uso das suas faculdades. Nós partimos, todos, das mãos do Pai. Isto é uma imagem figurada. Em igualdade de circunstância. Portanto, ninguém tem um carro mais rápido, ninguém tem um cérebro mais rápido, nada. Somos todos exatamente da mesma forma. Mas de acordo com o uso que fazemos das nossas faculdades, mais rápido ou mais lento se torna o nosso progresso. O autor relembra-nos que Deus marca cada um dos espíritos com algo, com um objetivo na criação, e conhecendo até onde eles podem ser arrastados por suas fraquezas, deu-lhes recursos contra elas, sempre associando justiça à sua misericórdia. Estou a ver pelas vossas caras que isto soa um bocadinho mais estranho.
Então, saímos das mãos dos pais todos em igualdade de circunstâncias. E Deus deve ter olhado para mim e disse: um dia vais pintar estrelas. Vai ser esse o meu papel na criação. Estou completamente a ser imaginária, está bem? Isto não está em livro nenhum, ninguém me disse, nada. Alguém aqui sabe pintar estrelas? A não ser que seja num papel, porque ir pintar as que estão lá em cima é impossível. Agora, há aqui umas fraquezas pelo caminho. Eu gosto muito de televisão, gosto muito de filmes, gosto muito de séries, gosto muito de dormir no sofá com o cão. Então, em vez de estar a estudar para atingir aquilo que vai ser o meu objetivo, estou a contornar. Mas Deus dá-nos recursos para nos livrarmos das nossas fraquezas. Isto é um exemplo para ler, mas já vai fazer sentido. Então, as faculdades que Deus nos dá, que são todas iguais, obviamente nós depois temos propensão mais para um lado, mais para o outro, nós temos um complemento natural do nosso livre-arbítrio, de fazermos das nossas faculdades aquilo que nos quisermos. Temos um objetivo. O nosso objetivo é sermos perfeitos. Obviamente vamos ter um papel na criação, mas o nosso objetivo é sermos perfeitos. Não é o meu, pois não? Ok. Então Deus dá-nos dois ingredientes, que é, dá-nos o livre-arbítrio como um complemento natural. Nós não somos máquinas. Eu nasci com um destino. Eu acho que Deus teria mais o que fazer do que pensar que no dia 24 de novembro de 2022 eu ia queimar um dedo com o tabuleiro das castanhas. Faz algum sentido, não faz? Foi só um descuido. Então, Deus dá-nos o livre-arbítrio. E dá-nos também tempo à disposição para realizarmos a nossa completa evolução. Somos criados simples e ignorantes. Pôs este universo maravilhoso lá fora e deu-nos duas ferramentas para nos auxiliar nas nossas fraquezas: livre-arbítrio e tempo. Eu sei que a palestra é sobre a loucura, mas o autor fala disto e vai fazer sentido sobre o que ele vai falar a seguir. E ele faz algumas considerações. Uma única vida é insuficiente para desenvolvermos a nossa perfeição. Até aqui estamos todos de acordo. Os espíritos não são criados para um corpo, mas sim o corpo para lhe servir como instrumento de progresso. Então há uma pessoa engravida e Deus vai criar um espírito para aquele corpo. Não, é o contrário. O espírito já existe e vai-se procurar pais que possam receber aquele espírito. Não há uma única vida nem um único mundo. Esta acho que é das partes que mais me consolam em toda a doutrina. Não haver uma única vida e não haver um único mundo. Em cada existência corpórea, o indivíduo colhe mais ou menos saber e moralidade, que lhe desfazem os erros e os preconceitos. Desde o princípio da sua evolução, os espíritos vão constantemente pelas vidas e pelos mundos, estabelecendo relações de amor e ódio com aqueles que tratam. Então, acho que os três primeiros pontos são mais ou menos claros. Em cada existência corpórea, o indivíduo colhe mais ou menos saber e moralidade, que lhe desfazem os erros e os preconceitos. Se eu desencarnar agora,
que seria uma cena e tanto, a palestrante cair morta aqui no meio da palestra. Se eu desencarnar agora, na minha próxima reencarnação, se assim for merecedora, eu volto exatamente no sítio onde estava. Vou levar o saber e a moralidade que já acolhi nesta. É a diferença que eu vou ter da minha encarnação anterior. Depois a isto vamos subtrair os erros, todas as bolachas que eu roubei à minha mãe e para aí afora. Vocês já sabem a conversa de costume. Então, desde o princípio da evolução, nós também vamos estabelecendo relações de amor e de ódio. Em cada existência, nós temos pai, mãe, filhos, parentes, pessoas que nos são totalmente indiferentes, desafetos, e também fazemos uns inimigos por aí. Estes sentimentos ou estas relações de uma existência ficam abafados, esquecidos durante a existência seguinte, em que perdemos a memória do que fomos, ao ponto de acreditar que vivemos pela primeira e única vez. A maior parte concorda, certo? A não ser quem já nasceu numa família espírita, a percepção que nós temos é que estamos a viver pela primeira vez. Mas já tivemos muitos pais, já tivemos muitas mães, já tivemos muitos maridos, meu Deus, os que estão lá em cima à espera. Se o de cá já me dá trabalho, imaginem os outros todos que lá ficaram. Se calhar pelo caminho também deixei umas esposas, porque a alma não tem género, portanto, muitos filhos. Também deixei muitos desafetos. E pelas que me vão doendo e mordendo, também tenho a certeza que deixei alguns bons inimigos. Então, estes sentimentos ou estas relações de uma existência ficam abafados. Mas estão lá. O filme Nosso Lar, quando na cena da reencarnação, que estão os amigos a dizer adeus e a chorar e ele entrar na nave para reencarnar, é isso que acontece com todos nós. Só que, do outro lado, nós deixamos tanto uma equipa que está com os pompons, vai, boa sorte e muito sucesso, como temos uma equipa do ai, se eu te apanho. Em redor de cada vivente há uma luta constante, na qual triunfam, às vezes, os amigos e outras vezes os inimigos. Segundo o lado para onde pender o espírito vivente, porque o seu livre-arbítrio, eu estava com fome, em cada livre-arbítrio eu fui comendo um milho. Pode ser auxiliado ou embaraçado, mas nunca tolhido. Então, vamos voltar a uns slides atrás. Somos criados simples e ignorantes em igualdade de circunstância. Como dizia, nós dormimos no mineral, passamos pelo vegetal, animal, até chegar ao humano. Quando chegamos à parte humana, nas nossas várias existências vamos escolhendo relações, boas e más, e essas relações estão sempre connosco. Ele fala aqui que em redor de cada vivente há uma luta constante na qual triunfam às vezes os amigos e às vezes os inimigos. Portanto, quem gosta de desenhos animados pode imaginar um anjinho de um lado e um diabinho do outro. Os amigos, eles depois dizem que vai depender muito para onde depender o espírito vivente. Se eu venho resolvida, não, sim senhor, desta que é, vou resolver os meus problemas, não sei o quê, os amigos estão todos a proteger-nos. E o que é que acontece com os inimigos? Ficam sem espaço.
Cada vez que eles tentam se chegar, nós estamos ali com uma rede de pensamentos que não dá. Agora, se os nossos pensamentos não são assim da melhor forma, os nossos inimigos ganham espaço e a pouco e pouco vão se aproveitando das nossas fraquezas e conseguem fazer da nossa vontade o instrumento da sua vontade. Esta palestra era e é sobre a loucura. Então, se vocês me permitem, o livro tem vários casos práticos, mas eu trouxe os dois. Ele fala primeiro de um estudante de... Permitem-me que leia? Fala primeiro de um estudante de medicina chamado Raul Couto. E o jovem suspendeu os estudos há 2 anos na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Tinha sido acometido de forma súbita de uma loucura e de uma ideia fixa de suicidar-se. A família foi pedir auxílio e, numa sessão de desobsessão, evocaram o perseguidor do rapaz, que se manifestou enfurecido. Rapaz, estudante, bom aluno, boas notas, boa família. De um dia para o outro, um acesso de loucura, para o curso. E o que é que se passa? Vai-se para a sessão de desobsessão e estava com uma ideia de suicidar-se. Pedem ajuda aos amigos e um dos perseguidores manifesta-se enfurecido. Depois de muitas sessões semanais, conseguiram convencer o espírito do mal que estava a causar a si mesmo. Na última sessão, este grupo de trabalho estava a 15 km do jovem. Souberam que, enquanto decorria a última sessão que convenceu finalmente o espírito a libertá-lo, o jovem acordou como se tivesse acordado de um pesadelo, portanto, aquele acordar abrupto. Chamou pela mãe e pelos familiares com os quais já estava a agir com indiferença, saiu do isolamento e, na semana seguinte, voltou aos estudos. Foi simples de entender o primeiro caso prático. Segundo caso prático, a gente depois já vai esmiuçar o texto com as aulas. O segundo caso prático, uma senhora que visitou uma curandeira e saiu de lá em tal estado que o marido teve que colocá-la no hospício. O acontecimento saiu no jornal local. O marido foi pedir ajuda e este grupo de trabalho evocou o espírito que a perseguia. O espírito veio furioso e afirmou que perseguia a senhora porque esta o tinha ignorado e ele tinha por ela uma grande paixão. Na sessão seguinte, o espírito foi elucidado de que já não vivia, ele estava convencido que ainda estava encarnado, e foi-lhe mostrado o quadro de uma existência anterior, onde reconheceu as razões pelas quais a jovem o tinha ignorado. E desde esse dia, ele convenceu-se, que na vivência anterior tinha sido ele a causar um mal à senhora, e ele resolveu retirar-se, recebeu ajuda, e desde esse dia a senhora começou a recuperar-se. Lentamente, recuperou a razão e saiu do hospício. As melhoras não foram imediatas, devido aos maus fluidos do perseguidor, que demoraram algum tempo a ser eliminado. Então, o que é que se passa aqui? Temos 2 situações para nós estarmos com o nosso estado mental alterado.
E o cérebro é o único órgão que consegue estar doente sem manifestar uma lesão. E porquê que isso acontece? Quando temos uma lesão é fácil de entender, não é? Se eu meter uma caneta no olho eu vou deixar de ver, parece-nos óbvio, não é? Mas quando não há lesão nenhuma, o que é que acontece? Então, temos aqui o corpo e o nosso espírito, que estão sempre ligados. Mas o problema é quando nós damos espaço a que, em vez de serem os amigos a conectarem-se connosco, serem os inimigos. E o que é que acontece? Eu pus aqui um trovão, foi o melhor que eu consegui arranjar. Há uma interferência. Há uma interferência no pensamento. Se nós virmos no primeiro caso, o jovem, saudável, estudante, estava a estudar medicina, bom aluno, de um dia para o outro desiste dos estudos e pensa em suicidar-se. Então, houve aqui, essas ideias não são naturais dele. Então, houve aqui uma interferência. Então, a ideia que chega ao cérebro, nem sempre é só a dele. A outra senhora, que supostamente foi a uma curandeira e saiu de lá louca, o que é que nós podemos concluir que tenha acontecido? Ela abriu espaço a que um espírito inimigo ligasse o interruptor ao pensamento dela. Então, quando somos perseguidos por um espírito, ele pode acompanhar o nosso desencarne e a nossa reencarnação. Se nós virmos neste segundo exemplo, estes espíritos já se conheciam de uma vida anterior, em que o perseguidor tinha feito mal à senhora na primeira vida, e foi por isso que ela nesta vida ignorou por completo. Agora, como é que nós podemos bloquear este tipo de ligação? Quando nós reencarnamos e temos um sincero arrependimento e reparação dos nossos males, e estamos a fazer um esforço para isso, nós bloqueamos isto. Um inimigo pode andar à nossa volta como um lobo anda à volta do redil à vontade, mas não tem espaço para ligar a ficha. Porque eu estou arrependido, eu estou melhorado, as minhas atitudes estão diferentes. Então, os meus pensamentos criam um escudo protetor. Mas assim que eu abro a mais pequena brecha, que foi o que aconteceu com a senhora que foi à curandeira. Com o jovem nós não sabemos o que é que terá acontecido para despoltar isso. Mas no segundo exemplo, nós trouxe a senhora foi à curandeira. Ela abriu uma brecha. Ao abrir a brecha, a coisa não correu bem. Porque um espírito inimigo, quando se quer vingar, ele explora habilmente a causa da perturbação da alma. Eles conhecem as nossas fraquezas e conhecem as nossas falhas. Aliás, como nós vimos pelo exemplo, eles conhecem-nos no passado. Se nós dermos espaço, eles vão se insinuando como amigos. Eu vou voltar a repetir. Se nós dermos espaço, não é uma olhada da vizinha. A vizinha se está a olhar mal, posso recomendar-lhe um bom oftalmologista. Se nós dermos espaço, ele começa subtilmente, disfarçado de amigo. Oh, não vás hoje ao centro, está a chover. Não vás hoje que joga a seleção. Não vás hoje, tens que ir passear o cão.
Tens razão, estou de fato muito cansado. Dizemos nós, concordamos nós com a asneira que estamos a fazer. Tens razão, pá, estou muito cansado. E quando demos conta, puf! Já estamos subjugados à sua vontade. Agora, se vocês repararem, entre os dois casos, há outros casos no livro. Eu recomendo mesmo a leitura deste livro, que é muito bom. Há outros casos, a literatura toda espírita tem montes de casos, mas este livro tem outros casos. Eu trouxe estes dois, justamente por haver aqui uma pequena diferença. No primeiro caso, do jovem, o grupo de doutrinação falou várias vezes com o espírito inimigo do jovem, e o espírito inimigo do jovem, quando resolveu, sim senhor, tem razão, vou-me embora, o jovem recuperou automaticamente. Mas com a outra senhora, que foi parar ao hospício, o processo foi mais lento. Porquê que deverá ter demorado mais tempo? Por uma razão. Pelo grau de receptividade do espírito perseguidor. Lembram-se que há bocado eu falei que Deus deu-nos duas coisas para a nossa evolução: livre-arbítrio e tempo. Se nós concordamos, se nós damos espaço, estamos a ser amigos. Ele está a levar completamente para o buraco, mas nós estamos a ser amigos. Ele diz, fica em casa. Está bem, tem razão, fica em casa. Pronto. Então ficamos os dois. Fico eu e o obsessor e o cão. Quando dissermos ao inimigo, olha, não podes ficar em casa dela, ela tem mais o que fazer, mas o sofá é tão confortável. Epá, pois é, ele aqueceu os pés juntamente com o cão. Não vás, fica aqui mais um bocado. Então o segundo caso foi mais demorado porque havia afinidade entre os dois. A senhora estava mais receptiva e mais permeável e mais de acordo com as ideias do espírito inimigo. Então, nós, às vezes, no grupo espírita, nós dizemos que os obsessores têm as costas largas, que é muito mais fácil. Esta culpa é do obsessor. Mas nós só temos um obsessor se nós deixarmos. Todos nós temos influência dos espíritos, lembram-se do início. Temos amigos e temos inimigos, numa luta constante. Mas quanto mais espaço nós dermos ao inimigo, mais difícil vai ser ele ir-se embora. Até porque pode chegar a um ponto em que os fluidos menos bons do espírito inimigo comecem a afetar organicamente o meu corpo. Eu disse que o Alzheimer demorava a ser diagnosticado, não disse? Então, mesmo que haja uma interrupção, demora o seu tempo e às vezes a sua encarnação ou as suas encarnações a libertar-nos daquelas influências nefastas. Então, no livro, aquilo que nós vulgarmente chamamos de loucura e o espiritismo chama de obsessão.
E tanto na loucura, aquela que é causada por lesão do órgão, como na obsessão, o espírito é lúcido. Se um louco por lesão cerebral for atraído a um médium durante o sono, o discurso será coerente e lógico. Então, às vezes, nós vemos aí umas notícias do que fazem com os idosos nos lares, e se aqueles cuidadores tivessem noção que aquelas pessoas loucas estão conscientes do que lhes estão a fazer, o espírito está lúcido. O mal consiste na irregularidade de transmissão ou manifestação do pensamento. Já vejo aí alguns de vocês a deitarem as mãos à cabeça. O mal está aqui. Onde é que está o pensamento? No espírito. Nós muitas vezes, e agora abrindo aqui um parênteses, vocês vão dizer: mas também nós já ouvimos comunicações de quem tenha sido surdo em vida e quando se ou tenha sido mudo, e quando se manifesta-se como tivesse sido surdo, mudo ou cego. E já ouviram a doutrinação desses espíritos? O espírito muitas vezes apresenta-se cego porque ele acredita que é cego, porque ele não sabe que o espírito está são. O que vem estragado é o corpo. Então, volto a sublinhar que o espírito é lúcido e o mal consiste na irregularidade de transmissão ou manifestação do pensamento. Meu Deus, o silêncio está tão forte que eu até sinto um murro no estômago. Como distinguir as duas loucuras? Quem vê um louco, vê um obsediado. Tanto que até hoje se tem confundido um com o outro. Se a obsessão for desprezada, determina ou provoca lesão no cérebro. Para as várias manifestações da loucura orgânica, há os tratamentos médicos quando possível. Se há um acidente vascular cerebral, a lesão que foi provocada dificilmente será corrigida. Mas dependendo da dimensão da lesão, há medicação que permite que a pessoa continue a sua vida. Em caso de acidentes, em caso, por exemplo, da demência de corpos leve ou da demência frontotemporal, que temos medicações que retardam a degeneração dos tecidos. Então, o que é da medicina, deixemos com a medicina. Para a loucura psíquica, o tratamento moral, de forma a enfraquecer as defesas morais do indivíduo. É necessário curar a lesão do obsediado, mas também do obsessor. Então aqui, neste tratamento da loucura psíquica, o tratamento moral tem que ser nos dois agentes, no obsediado e no obsessor. Porque não há obsessor sem a permissão do obsediado. Agora vão dizer que é uma olhada da vizinha, beijinho no ombro para as invejosas, mas não chega aqui. Na
naturalmente, e porquê é que tem que ser feito isto? Porque enquanto há espíritos que obsediam por ódio e por vingança, há inúmeros que, na sua profunda ignorância, têm prazer no mal, têm gosto de fazer mal ao outro. Então, eu tenho um obsessor. Na sessão de desobsessão chamam o meu... Eu estou a falar isto, tenho certeza. Que esta cabecinha... Chama o indivíduo para a sessão de desobsessão. Pá, estás a chatear a Catarina, olha a tua vida, segue a tua vida. Ela não tem importância nenhuma, tens coisas de fazer melhor, deixa lá. E ele segue a vida. Só que a minha cabeça continua a pensar errado. Oh, olha aquela! Está a pensar isto? Queres ver, escuta? Vem outro. Então, se tivermos que fechar alguma porta, que seja a porta dos nossos maus pensamentos. E quando tratarmos os dois. E, para terminar, eu queria usar as palavras de um grande médico, também elas muito curtas e concisas, que dá um tratamento muito bom para qualquer tipo de loucura. Orai e vigiai. A Organização Mundial de Saúde prevê que em 2050 75% da população vai ter Alzheimer. Caros amigos, isto foi uma breve abordagem ao conteúdo maravilhoso do livro A Loucura sob um Novo Prisma. Estes foram também os livros que não só deram base aqui como à palestra anterior. Vamos à segunda parte dos trabalhos. Então vou convidar-vos a relaxarem. A tentar visualizar o rosto do nosso querido mestre, o grande médico das almas. Vamos imaginar-nos num sítio confortável, na natureza. Cada um escolhe o sítio onde melhor estiver, ou na praia, ou na montanha. Alguns de nós gostam mais do verão, outros gostam mais do inverno, mas que se sintam confortáveis. E para o pé de vocês, vamos chamar Jesus, que Ele se possa sentar ao pé de vós. Vamos recebê-lo com alegria, agradecer-lhe a presença e todas as dores que temos passado. Vamos lembrar-lhes todos os nossos amigos que estão a sofrer exatamente dos problemas aqui mencionados. Dos dois lados da vida, todos aqueles que estão a passar por todos os transtornos ou loucuras, como quiserem chamar.
Vamos lembrar todos aqueles que cuidam, também eles chamados a esta relação de prova e expiação. Vamos lembrar todos os lares, todos os hospitais, todos aqueles que sofrem, todos os jovens, todos aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir falar de Ti, Mestre. Vamos lembrar todos aqueles que, desconhecendo a continuação da vida eterna, se deixaram seduzir pela ideia de suicídio. Queremos lembrar todos aqueles que os acompanharam e incentivaram. Também eles, em profundo sofrimento, vão ter que reformular os seus corações. Pelos nossos familiares, pelos nossos amigos e, sobretudo, por aqueles que se consideram nossos inimigos, pedimos o Teu auxílio e o Teu amparo, Mestre. Por todos os dirigentes, todos os legisladores, todos aqueles que cuidam e educam e tomam decisões, que possam ser auxiliados e amparados. E nós, Mestre, naquilo que consideramos as nossas infinitas dores, que possamos ser uma pequena luz da Tua paz e da Tua palavra, e que possamos auxiliar todos aqueles que nos acompanham e que nos rodeiam, e que possamos ser o ponto de reconciliação e de reconversão de todos aqueles que nos odeiam e de todos aqueles a quem prejudicamos. E assim, em clima de paz e tranquilidade, vamos dizer-te até já e seguir para a segunda parte dos trabalhos, onde rogamos no passe o auxílio de acordo com as nossas necessidades e com as nossas maleitas. Que assim seja.